E hoje o assunto é particularmente interessante, né? A gente vai ter uma conversa que pode acrescentar muito para a galera toda aí que está aí no finalzinho da faculdade ou está começando a residência. Acho que tem umas dicas que a gente pode dar aqui que se a gente tivesse ouvido, né, quando estava na época deles, acho que a gente tivesse batido menos a cabeça, pelo menos. Então vamos lá, Carlos. Com certeza. Você Falar quer sobre puxar, meu residência, amigo? falar sobre carreira médica, sobre mercado de trabalho, mostrar um pouquinho sobre o que cada um trilhou nesse tempo de formado e levar um pouquinho da nossa... tentar contribuir um pouquinho com o que nós vivenciamos ao longo da nossa formação para tentar ajudar a seguir o fluxo mais linear e facilitar o pessoal que está aí acompanhando a nossa live. Vamos lá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. O pessoal Beleza. que está acompanhando em casa, se quiser mandar pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. Hoje é mais um bate-papo sobre formação, sobre carreira médica. Vamos lá, caras. Fique à vontade, meu amigo. Vamos Fernando, lá. Rodrigo, Ladinho. Beleza, meu irmão. Então, eu fiz uma divisão pra gente aqui, didática, pra galera que tá ouvindo saber. Eu dividi a gente em rounds, né? Nosso nome é round, então eu vou botar o nosso round 1, round 1. Eu trouxe pra gente por que cada um escolheu, né, fazer medicina, né, qual foi o nosso caminho e como que a gente chegou até a faculdade, né? E cada um tem uma história diferente, né? Eu nasci em Miracema, interior do Rio, cidade pequena. Morei lá até meus 15 anos. E é uma cidade que tinha escolas muito simples, né? E é uma cidade de 25 mil habitantes. Eu mudei para Niterói, e vizinho do Rio de Janeiro, para quem não conhece, meus 15 anos para morar na casa de uma tia. E aí fui para uma escola boa, me preparou bem, Instituto Abel. E fiz o vestibular, cara, e sem saber exatamente o que eu queria. Completamente aleatório, assim. Fiz um teste vocacional bom e fui fazer medicina, cara. E aí prestei vestibular e passei para Unirio. E fiquei morando em Niterói, indo de ônibus todo dia para o Rio de Janeiro. Então, eu escolhi medicina por uma questão realmente bem aleatória da vida mesmo, cara. Nada, nenhum mistério com relação a isso. É sempre uma dúvida muito grande, né? Então, eu segui um profissional, procurei um profissional e realmente me ajudou. Eu acho que eu fiz uma escolha muito feliz. Perfeito, cara. E Perfeito. você, Brunão? Então, cara, eu sou... nasci no interior de Goiás, né? Então, interior do interior do interior. E com 10 para 11 anos, eu acabei mudando para BH, para Belo Horizonte. E eu fiquei, pô, quero ser jogador de futebol, quero fazer medicina. Fiquei sempre nesse limbo. Porra, cara, se não der certo no futebol, como é que vai ser? E, tipo, vontade, eu era jogador de futebol, eu vou fazer medicina. E com 16 para 17 anos, jogava bola e acabei tendo uma lesão ligamentar, rompi o joelho. E um Jogou com professor o falou, cara... Fenômeno. Hã? Jogou com o Ronaldinho. Treinar, brincava, né? E nesse contexto, acabei tendo lesão ligamentar, isso 1993, 94, então a medicina era muito diferente de hoje, então fiquei com gesso por 7, 8 meses. Eu lembro que o professor falou, meu, esquece, vai fazer outra coisa. Eu falei, cara, vou fazer medicina. No que eu tava reabilitando o joelho, comecei a acompanhar um colega como fisioterapeuta. Eu falei, cara, eu acho que talvez fazer fisioterapia. Meu primo fazia fisioterapia, nesse contexto acabei fazendo fisioterapia, mas sempre com a vontade, pô, cara, quero ser médico. E fiquei uns 4, 5 anos durante a fisioterapia, fazendo fisioterapia e prestando prova para medicina. Fiz sempre escola pública, passava na faculdades privadas, mas não tinha condição e acabei fazendo fisioterapia, trabalhei por um bom tempo e acabei juntando um dinheiro para passava na privada e acabei fazendo faculdade privada em Petrópolis. Nesse contexto, acabei entrando em medicina. Então, tem uma longa estrada aí. E hoje estamos aí, cara. Então,
é sonho mesmo. Era jogador barra ser médico. Aquela coisa de menino de interior que, né, desde pequeno já tem alguns sonhos e a medicina me escolheu. É isso Pô, aí. que maneiro. Pô, muito maneira essa história, Vim. Vou te falar que eu tô até sem graça depois de vocês dois aí de falar como é que foi o meu caminho. Assim, eu sou filho de médico, estudei aqui no Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E aí, assim, meu pai médico, minha mãe professora. Eu era criancinha, eu queria ser médico ou bombeiro, eu queria salvar vidas, ajudar a pessoa. E aí, medicina nunca foi uma outra alternativa. Depois de já ensino fundamental, era medicina. Foi um caminho mais fácil um pouco, eu acho. A gente acaba escolhendo muito cedo, né? Um destino de muito tempo. Na adolescência, a gente escolhe a profissão para prestar, né, nas vias mais comuns, né? Considerando que a medicina é uma carreira dessas mais conservadoras e antigas. Enfim, a gente faz vestibular muito cedo, é uma profissão com uma faculdade longa, 6 anos. E aí eu tive sorte de, provavelmente pelo exemplo doméstico, definir cedo. Fiz universidade, fiz boas escolas aqui no Rio, graças aos meus pais, e aí acabei conseguindo passar para uma boa universidade. Eu fiz o FRJ aqui no Rio, e aí foi sempre muito bom estar lá pelo ambiente diverso. Era muito bom estar com as diferentes realidades, e isso, para quem é humilde, né, e quer ouvir a experiência do outro e entender, poxa, eu tive colegas de faculdade que fizeram o tempo de faculdade eles fizeram de vestibular para conseguir entrar nesse contexto. E isso eu achava tão nobre, assim, poxa, que coisa incrível eu estar na mesma sala que essa pessoa. Então eu tenho que me dedicar e conseguir manter o sarrafo tão bom quanto, porque é uma parte muito nobre, né? A gente conseguir fazer medicina, ainda mais numa federal, a gente sabe o quanto é difícil. Então eu tive esse privilégio, digamos assim, e acho que contribuiu muito para a minha formação. E tem o outro lado da mãe médica, que é o que contribui para a gente estar aqui hoje. O anseio de tentar dividir o pouco de conhecimento que a gente conseguiu adquirir e levar esse exemplo aí para frente, né? Acho que os exemplos da gente sempre são, principalmente domésticos, muito fortes, né? E acho que comigo não foi diferente. E você, Vadim? Boa noite, pessoal. Prazer ouvir vocês assim. E pelo incrível que pareça, para quem não está ouvindo, a gente nunca teve essa conversa tão franca, né? Então, é legal ouvir isso. Para mim, eu nasci em Petrópolis. Tive, o ponto de partida de cada um é diferente, né? Isso daí não é uma escolha, né? Então, eu me julgo uma pessoa abençoada por ter nascido numa família muito boa, pessoas que sempre me apoiaram, me ajudaram, mas eu sempre fui inclinado a fazer engenharia. Sempre fiz. Sabe quando divide aquelas matérias para separar área de exatas ou humanas, enfim. Eu sempre fui para a área de exatas. Eu fiz para medicina só para Petrópolis. Minha mãe era professora aqui, então eu tive essa sorte de ser bolsista aqui também. E comecei em paralelo engenharia naval no Fundão. Então, eu já tinha feito um semestre em Petrópolis, aí no meio do ano eu fui para lá, que eu estava de fato muito em dúvida. Mas aí uma coisa aí talvez seja a primeira dica, pessoal, tentar se expor antes ao máximo de coisas que vocês conheçam. E à medida que eu me expus, quando eu ia para a engenharia, meu coração de verdade, parece até sentia que eu estava perdendo conhecimento, os outros estavam me ultrapassando, então ficou muito claro para mim aonde é que era o meu chamado, assim, era onde eu me sentia bem, aonde eu sentia fazer parte, poder fazer uma coisa maior. E aí eu entendi que era medicina. Confesso que eu tentei passar em cálculo e física e não consegui para poder trancar. Os caras, quem faz engenharia sabe como é que é. E eu não ia nas aulas, né? Porque, pô, 2 faculdades em paralelo, faltava uma para ir eventualmente na outra. O cara falando em espanhol, era um argentino dando aula de cálculo, nem sei se ele está lá, se tem alguém aí que conheça. Mas foi isso, foi uma coisa que eu sentia que estava perdendo quando eu não estava no meu lugar, que era a medicina.
Isso aí, meu amigo. Pô, muito maneiro. Acho que cada um tem uma história bastante diferente, né? É todo mundo muito motivado acho que a aprender e hoje dividir, né, com a galera essa experiência aí, porque eu acho que tem muita gente que deve ter uma história bem parecida com a nossa. Talvez a do Bruno seja a trajetória mais interessante, cara, são de jogador de futebol para médico, é um negócio realmente... Eu conheço uma pessoa que fez isso, inclusive jogou no profissional, mas eu não posso falar quem é, senão o cara vai me encher de porrada. É por isso que a gente deixou essa live para a Copa do Mundo, né? Em O homenagem. apelo da Copa. E aí, galera, eu reservei para o nosso segundo round aqui, cada um falar um pouquinho como é que foi a experiência da faculdade, cada um, quando começou a estagiar, né? O que mudou da nossa época para hoje, realmente mudou muito, né? A gente tinha algumas facilidades que hoje não tem mais, né? E eu vou explicar exatamente o que é, né? E o que a gente poderia ter feito diferente, né? Que a gente pode dar de dica para a galera que está na faculdade para aproveitar melhor. E já falando da minha experiência, né? Eu entrei para a Unirio, né? Que é uma escola pública, e tinha muita dificuldade já no ensino básico, né? Muita falta de material. Algumas disciplinas estavam sem professor, porque um professor aposentou, não teve concurso, não tinha reposição. Então a gente enfrentava muita dificuldade, faculdade no centro do Rio. E eu tinha muito tempo ocioso, cara. Isso era um negócio que hoje me angustia muito, e esse tempo ocioso eu preenchia com truco e sinuca, né, cara? Passei meu básico inteiro, virei um grande jogador de truco e de sinuca, e tive uma escola básica bem fraca, assim, na verdade. E aí, quando eu fui para o hospital, né, já para fazer semiologia, foi melhor, mas ainda tinha uma série de dificuldades, né, da própria instituição. E aí acontece que você vai deixando passar a bola, né? E chegava naquela época ali, mais ou menos do quinto para o sétimo período, começava a ter um estágio, um ou outro começava a estagiar, mas no sétimo período tinha as provas para estagiário não bolsista, da Suzeme, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, vou fazer, né? Vou estagiar, não estudei nada, fui lá fazer a prova, achando que eu estava bem, né? E aí eu não passei, cara. Eram 2 alunos para cada vaga, eu não passei. E aí aquilo me assustou, cara. Falei, caraca, meu irmão. Eu não passei no concurso que é 2 para 1, né? Então, ou seja, eu tô mal pra caramba, né? E foi aí que me deu o estalo para eu começar a estudar mais, né? E aí eu fui buscar um estágio no Hospital Azevedo Lima, em Niterói, que para mim foi muito bom naquela época. Não precisava de nada. E isso é uma coisa que mudou do passado para hoje, né? Eu cheguei lá, bati na porta do hospital. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu queria estagiar aqui no hospital. Ah, passa ali na secretaria. Já saí dali com crachá e já fui fazer sutura. Não tinha nada, era zero burocracia, nenhuma dificuldade, né? E depois, eu não sei qual foi o ano exato, mas que entrou o Estatuto do Estagiário, né, que tem uma série de regras que, por um lado, são importantes, né, mas, por outro, fecharam-se muitas vagas. Você não consegue mais estagiar como no passado, você não consegue ter essa experiência de estar dentro de um serviço, a não ser pelas vias de concurso, né? E tem que ter bolsa, tem umas regras que eu já nem sei mais quais são, que tem um número máximo de horas que você pode estagiar, e aí tem que ter uma folga, no dia seguinte não pode ir para aula, enfim, uma série de regras que são, por um lado, positivas, mas por outras dificultou com que as pessoas tenham oportunidade de estagiar. Né, eu faço preceptoria lá no Toga Freguinho hoje, professor universitário, algumas pessoas realmente falam que tem muita dificuldade de ter prática, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha pego, sei lá, 100 vezes profunda, um monte de PAM, já tinha entubado um monte de paciente com supervisão, né, em locais legais, e hoje eu vejo que a galera vai fazer primeiro acesso venoso profundo no R1 de clínica médica, né? Então, isso é uma coisa que mudou, né? Então, eu acho que uma dica para a galera é sempre, cara, correr atrás mesmo, procurar qualquer lugar que você possa estagiar, que te aceitem, de lugar de boa qualidade, né? Claro, não ir para locais ruins. Porque a oportunidade de estagiar hoje realmente diminuiu muito, então tem que estar estudando bastante ao longo da faculdade para passar nesses concursos, para conseguir pegar essa experiência ainda durante a parte acadêmica, né? Antes da residência. Acho que isso é algo bastante positivo. E ao longo da faculdade, né, cara, eu entrei na faculdade achando que ia fazer cirurgia,
Eu entrei no centro cirúrgico, cara, uma vez. Cara, eu nunca mais quis entrar no centro cirúrgico na minha vida, né, e acabei decidindo seguir a carreira clínica. Eu vou deixar para o nosso round 3, né, assim, a gente explicar qual foi a residência que a gente escolheu, qual foi essa trajetória, que já é uma trajetória já mais no âmbito profissional, ainda não no âmbito acadêmico. Né, então, quanto antes, né, acho que as pessoas puderem dar o estalo e começar a estudar sério, é importante, porque como o Fernando falou, a gente já está muito novo na faculdade, né, cara? E tá ali o pessoal, vamos jogar truco, vamos jogar uma sinuca, é legal pra caramba, tudo é novidade. Você acaba perdendo um tempo precioso, porque talvez uma pessoa como o Brunão, que já tinha feito uma faculdade antes, já chega com outra cabeça, cara. Chega de outro jeito, aproveita muito melhor a graduação, o cara termina 6 anos de faculdade num nível muito acima de quem está fazendo uma primeira faculdade na vida. É outra mentalidade. E eu só vim startar para isso quase no meio da faculdade, quando eu vi que, comparado a outros colegas, né, da cidade, eu estava muito atrás. E aí eu corri atrás e realmente estudei igual condenado, cara. E realmente depois eu vou explicar que mudou minha trajetória. Mas fala aí, Bruno, o que você acha aí? Muito bom, meu amigo, muito bom. Eu entrei, assim, eu fui fazer medicina já estava com 26 anos, então, o que você falou, eu acabei entrando na faculdade já com com um pouco mais de maturidade, com outra mentalidade. Então, eu acho que quando eu entrei para fisioterapia, isso em 99, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu entrei para a faculdade, eu nunca gostei de estudar, nunca. Colégio, nossa, pensa no aluno que mais faz bagunça, que, porra, toca o terror, as professoras ficavam loucas comigo, sempre no colégio público, então, nossa, fazia bagunça demais. Mas eu lembro que quando eu entrei para fisioterapia por questões financeiras, meus pais tinham dificuldade, minha mãe sempre acabou ajudando muito, e minha mãe depila, então minha mãe é depiladora, então eu falei, cara, quando eu entrei para fisioterapia, eu falei, putz, é isso que vai ter que mudar a minha vida, então eu não posso perder essa oportunidade. Então eu estudava muito, na fisioterapia foi muito, e muito que minha mãe sempre falava, poxa, essa oportunidade que você tem de mudar a sua vida é através dos estudos, através da educação. Então eu sempre ficava, poxa, eu não posso decepcionar meus pais, eu não posso. Então isso desde 18, 17, 18 anos, então eu tive isso muito, carreguei isso muito comigo. Poxa, é a única chance que eu tenho, talvez, vim de uma família muito humilde, morava na fazenda, tirava leite, então era uma trajetória um pouco mais difícil. Quando entrei na fisioterapia, já entrei com a mentalidade. E quando eu passei para medicina, eu já entrei já um pouco, diria que um pouco mais de maturidade para entender que, poxa, agora eu estou fazendo uma segunda faculdade. Eu já sei o que é fazer uma primeira faculdade, já sei o quanto que é difícil. Então, eu já sei que agora é uma faculdade que é a minha vida, é a minha profissão, é para isso que eu estou fazendo medicina. Então, sempre estudei muito. Faculdade, eu já entrei no primeiro ano, eu formei junto com o Rodrigo em Petrópolis e tinha alguns amigos, então a gente estudava todo dia, cara. Praticamente todos os dias, ia 2, 3 horas da manhã. Então, foi os 6 anos, a gente estudou bastante. É uma coisa que eu olho para trás hoje e vejo o pessoal que está acompanhando nós. Eu acho que é fundamental você entender que você precisa estudar para ser um bom médico, mas você tem que ter uma vida além da medicina. Então, você não pode ser 8 nem 80. Eu fui muito 80 em estudar. Sempre estudei muito devido às dificuldades e entender que eu precisava disso. Mas, olhando para trás, não me arrependo de nada, mas a gente tem uma cobrança muito grande. São 6 anos, tempo integral, tem plantão noturno, final de semana, você, além da faculdade, você tem que trabalhar no final de semana. Então, assim, foi algo que eu vejo hoje, principalmente nessa geração, que é uma geração diferente da nossa. Essa geração de hoje, por exemplo, isso aí para a saúde mental não é legal. Então, é importante, durante a graduação, você se dedicar, ser um bom médico, um médico bom, são coisas difíceis, são coisas diferentes. Ser um bom médico é uma coisa, ser um médico bom são coisas diferentes. E acho que é importante você saber que eu tenho hora para trabalho, mas eu tenho hora também para poder aproveitar. Minha faculdade eu estudei bastante, acabei em terceiro para quarto ano, a gente montamos uma liga de cardiologia.
liga acadêmica, né? E então eu falei, cara, eu vou fazer, acho que medicina do esporte, eu vou fazer cardiologia, que era algo mais ou menos voltado para o esporte. E sempre gostei muito de clínica, gostava muito de cirurgia. Eu até o sexto ano sabia, pô, se eu fazia cirurgia, se eu fazia clínica, eu gostava de tudo. Não tinha nada que eu não gostava, nada, nada, nada. E sempre acompanhei. Eu acho que o que fez a grande diferença, eu acho, na minha formação, sem dúvida nenhuma, foi o fato de acompanhar bons colegas. Então, o que eu vi que fez muita diferença, eu lembro que eu ficava muito na dúvida, nossa, mas eu estudo numa faculdade privada, conheço várias pessoas que fazem faculdades federais, que assim são excelentes, são ótimas, mas poxa, será que eu não vou... É aquela percepção, poxa, quem estuda na faculdade federal é melhor do que quem estuda na faculdade privada. Então eu tinha isso muito na cabeça, então, poxa, o cara lá é melhor do que eu, não posso... Então, o fato de eu conseguir acompanhar bons profissionais em Petrópolis fez toda a diferença. É o currículo oculto, né? Você acaba aprendendo por algumas coisas que realmente não estão no currículo. Então, isso me ajudou muito, ajudou muito. Eu acho que essa oportunidade que, assim, não conhecia ninguém, não era de Petrópolis, não tem nada, não tem família médica, não tem nenhum, então, assim, não tem nada. E foi isso, foi atrás, assim. E é muito comum quando uma pessoa te procura por uma ajuda e a pessoa olha e você fala, cara, esse cara precisa de uma ajuda. Dificilmente você vai procurar ajuda e alguém não vai te aceitar para você acompanhar. Então, é o que eu considero como o que fez mais diferença na minha formação. Além de estudar, mas sim, foi essa oportunidade de acompanhar bons médicos, né? É o que faz diferença na formação. Você pode fazer a melhor faculdade, se você não se dedica, esquece. Como você pode fazer uma faculdade que talvez não seja tão boa, mas se você se dedica, se você correr atrás, faz toda a diferença. Isso vale para medicina, vale para direito, vale para qualquer profissão, né? Na vida, isso na verdade que vale muito para a vida. Então, eu talvez comecei um pouquinho mais cedo, cara, de estudar. Sempre estudei bastante, acho que é importante, mas também saber separar momento médico, momento estudante, momento em que eu sou filho de fulano de tal, eu sou apenas o Bruno, não sou o doutor Bruno, não sou um estudante de medicina. É importante a gente ter isso. Acho que é isso. É muito legal ouvir, assim, eu comecei o FRJ, eu era novo, comecei primeiro vestibular, tinha 18 anos, mas eu tinha um conceito de que, assim, eu não podia decepcionar. E início meus pais estavam pagando escola, então eu achava que eu tinha que passar direto e tudo. E aí quando eu fui para a faculdade, em especial uma faculdade pública, eu falei, olha, assim, agora o Brasil está investindo em mim, então eu tenho que me dedicar de alguma forma, não dá para ficar aqui deixando para lá, né? E aí, assim, eu tinha muita clareza que eu não queria, em momento algum, repetir, né? Perder período, que a gente chamava, né? Na UFRJ é a cada período, né? Não é ano. Algumas faculdades eu sei que são por ano, lá era período. A carga era integral, a gente tinha aula e tudo, assim, tem um benefício. Eu vou falar aqui porque acho que isso é uma dica para várias pessoas que possam ter dificuldade de material. A gente tinha já desde o início da faculdade uma estratégia de padrinho e madrinha. Então, o seu veterano direto repassava. Antigamente a gente tinha muita Xerox, né? Repassavam as Xerox para a gente poder tentar estudar. Isso ajudou muito no início, porque os livros são caros, tudo é super caro. Então, a gente tinha essa troca que já cria uma comunidade ali, né? Você já fica mais próximo do seu veterano, isso tudo já facilita um pouco. E, infelizmente, é um pouco verdade. O aluno das federais, ele tinha, à época, né? Isso a gente está falando de um tempinho já atrás, um conceito de a gente aqui estuda mais, até quando a gente ia para os interligas, ou na época Orem e tudo, tinham essas provocações. Mas, na prática, acho que nunca ter acreditado nisso como essência me ajudou. E com a prática, vendo conhecimento aí disperso pela sociedade, todo mundo hoje tem acesso à internet, é diferente da época dos nossos pais, de quando a gente entrou na faculdade. Isso para mim é um marco muito grande. Eu lembro claramente de não ter iPhone ao longo dos meus 5 primeiros anos de faculdade. No 6º ano, que era o meu ano para virar, as pessoas começarem a ter smartphone na mão
e procurar rápido no Google o que era o que o professor estava perguntando. Isso antes não, a gente levava para casa e procurava em casa, que era normal. A tecnologia deu um conhecimento para a gente, uma disponibilidade de conhecimento muito grande. Isso eu acho que faz muita diferença. Ter a humildade de olhar para o colega do lado e estudar, porque você vê histórias e pessoas diferentes faz muita diferença. Meu pai, ele é gastroenterologista, e aí, como eu entrei para a Federal de início, eu não era maduro o suficiente de achar que eu poderia trilhar esse caminho. Eu achava, bom, então eu posso fazer qualquer coisa, menos gastro, porque senão vão falar que eu estou deitando em cama pronta. E aí, por sorte, a gastro me acolheu, eu queria fazer o gastroneuro. Eu ia ser colega do Carlos. Eu achava o exame clínico de neuro um negócio fascinante, assim, ter o diagnóstico, topografar o diagnóstico pelo exame clínico, eu achava fascinante. E aí, no 7º período, que é no início do 3º ano de faculdade, eu rodei nos ambulatórios de gastro e de neuro do Fundão, e depois eu fui, que era um de parkinsonismo e um de gastro geral, e depois eu rodei na enfermaria de gastro do Fundão. E aí que virou a chave. O round da enfermaria com o M6, que aí ficam todos os alunos do M6, na minha época M7, hoje em dia já é o finalzinho do 3º ano. Eram os alunos do M7, porque tinha uma questão de fechamento de enfermaria e tudo, então a gente rodou um pouquinho à frente. Os internos, os residentes e os staffs. Pegar aquele momento ali de discutir tudo com aqueles professores, para mim foi a grande virada de chave de querer estudar ainda mais. E uma coisa que é verdade, pelo menos foi para mim, eu acho que pelo que eu entendi da história do Carlos também, o ciclo básico é desafiador. Você não entra estudando medicina, essa coisa que a gente vê depois de discutir caso clínico. Não é exatamente isso. Existe um ciclo básico que é desafiador, às vezes desmotiva, mas é importante para a nossa formação. Várias coisas de fisiologia hoje eu lembro e tenho que reestudar para a parte de gastroenterologia. Então, é uma coisa que fez diferença na minha vida ter estudado, mas, de fato, foi um período que era menos sedutor do que depois, quando a gente começa a entrar no hospital, ver paciente, poder ter essas coisas de discutir caso clínico. E como nós sabemos que nem todo mundo vai conseguir fazer faculdades boas, e a gente conhece a Faculdade de Medicina de Petrópolis, é uma excelente faculdade, a Unirio nem se fala, o FRJ também é uma excelente faculdade, poder dividir principalmente casos clínicos e as discussões clínicas, que são coisas que fazem tanta diferença, que é a nossa proposta aqui, por isso que o nome é Round, é uma coisa que está gerando muita motivação na gente. E você, Badim? Bom, faculdade, né, pessoal? Eu tô com meu cunhado agora na faculdade, eu dei uma notícia para ele e vou dar de novo, boa, porque toda vez que eu tô diante de um momento muito difícil hoje em dia, que eu tô apertado para produzir, fazer alguma coisa, eu lembro do meu 3º, meu 4º ano, 5º ano, a gente na casa do Alvin, que eu tive o prazer de estudar junto, estudando, virando a noite, prova atrás de prova, que eu quero dizer é que é um momento que é pesado mesmo, é um momento que estressa a gente, então o que o Alvin falou da gente cuidar da nossa saúde é importante, mas é um momento, pessoal, que não tem jeito, tem que estudar muito, faz parte do jogo, né? Isso é uma coisa que passa, né? Tudo passa. Agora, quando eu estou diante de um momento difícil, eu juro para vocês que eu lembro daqueles momentos, como é que eram apertados, eu falo, pô, passei por aquilo ali, vai dar para fazer, vamos respirar, vamos fazer com calma. E uma coisa que, dando dica até da faculdade, eu lembro de todos os meus casos clínicos discutidos. Agora, das aulas convencionais, eu tenho mais dificuldade em lembrar. Então, tentem pegar casos interessantes entre vocês na faculdade e discutir um com o outro. Eu acho que esse curso nasceu assim. Eu e Alvin discutindo um caso clínico e a gente foi correndo atrás, né? Junto com o Leonardo. E é uma coisa que a gente aprende demais. Então, a dica que eu dou, principalmente para quem já está no internato, é fazer o par de meia, pessoal. O que é o par de meia? É ver o paciente na prática e estudar alguma coisa pontual sobre ele ou ela. Porque você, assim, o adulto aprende com emoção. A gente aprende que, poxa, estudando aquele remédio para aquela doença, por exemplo, uma coisa bem pequena, porque não adianta saindo lendo um monte de coisa que a gente não consegue,
a gente consegue aprender e com emoção e fixa, porque a gente vai estar motivado para ajudar uma pessoa que é o nosso principal objetivo como médico. Então, tentem ler coisas pontuais todo dia, consistência, ler todo dia um pouquinho, não adianta a gente ler um tantão, né, porque a gente não consegue. Então, peguem pontos específicos dos pacientes que vocês estão vendo. Essa talvez seja a minha grande dica. Extracurricular. Eu fiz 2 ligas, que na minha época era trauma e CTI, foi onde eu aprendi a posicionar, onde eu aprendi a diluir droga, onde eu devo muito a esse serviço e tenho a honra de voltar para casa e poder retribuir de alguma forma. Então, estágios extracurriculares, como vocês falaram, é válido, apesar de mais difícil. Eu acho que ninguém vai bater a porta na nossa cara, assim, tem mais burocracia, mas tentem andar com pessoas que vocês admiram, né? Só tome cuidado para não pegar coisas em demasiado e perder o foco da faculdade, que é uma coisa que eu vejo. O pessoal pegando muito compromisso e, às vezes, perdendo um pouquinho do que é a faculdade. Tá? O que mudou, principalmente da minha época, é a internet, esse conhecimento assim que o cara lá nos Estados Unidos, na Alemanha, consegue dar uma aula ao vivo para a gente aqui, enfim. A gente consegue se comunicar com o mundo inteiro. Isso é uma coisa que não tinha. Então, outra dica, não fiquem no raso na internet, não fiquem passando coisas que a gente vai ficar no raso e não vai aprofundar. Então, já entrem na internet com o objetivo de procurar o que vocês querem, porque dessa forma vai responder. A internet bem usada, ela é extremamente útil e a gente anda com pessoas gigantes. A melhor coisa para a gente chegar longe é andar com pessoas que já chegaram lá. A gente começa a falar parecido, a gente começa a se modelar e às vezes no mundo físico é mais complicado, mas no online, poxa, eu tenho prazer de ouvir pessoas que eu admiro demais todos os dias, seja no carro, seja no Instagram, seja onde quer que seja. Óbvio que isso não exclui o resto, isso acrescenta. Tá? E o que eu teria feito de diferente, eu também entrei muito novo na faculdade, eu tive a oportunidade de ver como é que pessoas mais velhas, mais vividas, todo respeito. Bruno, por exemplo, é um cara que já entrou com mais maturidade. Eu sempre me esforcei muito, mas realmente quem entra mais velho já entra com uma cabeça de aprender, já tem uma noção de como é a vida real, né? Às vezes a gente entra muito imaturo, então talvez olhar um pouquinho mais para as pessoas mais velhas, com mais carinho, não só os professores, mas como os alunos, e aprender a seguir aquele caminho que certamente vai ajudar a gente. Eu respeito muito isso, andar com pessoas grandes e pessoas que a gente quer chegar onde aquela pessoa chegou, e é isso, pessoal. De dica, sempre aproveitem a etapa atual que vocês estejam como se fosse a última. Não esperem chegar na residência para fazer bem feito. Isso eu falo para todos os alunos, se tiver alguém pode falar. A maior propaganda que a gente faz é o que a gente faz naquele momento. Ou seja, durante o internato, seja o melhor interno possível. Sempre faça um pouquinho além. O que foi pedido para vocês tem que ser o ponto de partida e não de chegada. Tá? Isso daí é uma coisa que, quando vocês fazem um pouquinho além, bem feito, com carinho, as pessoas vão lembrar de vocês e não tenham dúvida que isso é maravilhoso e as coisas se abrem de uma forma assim exponencial. Então, é sempre fazer um pouquinho além, fazer como se fosse a última coisa, fazer muito bem feito e não entrar com preconceito. Às vezes a gente quer fazer uma determinada especialidade, roda na outra e não gosta tanto, mas faça bem feito, porque às vezes a gente se surpreende. Tá? Estudem, porque o que a gente estuda, entende, a gente acaba gostando e permite a gente a experimentar, às vezes, um futuro completamente diferente. Acho que é isso, pessoal. Porra, muito maneiro, Rodrigão. E aí, cara, dando sequência no nosso round, né, a nossa próxima etapa vai ser a questão da residência, mas ainda retomando os assuntos que vocês falaram, né, realmente a internet mudou drasticamente, né, eu sou da era pré-smartphone ainda, né, então realmente não tinha disponível, era Xerox, então essa facilidade de estar na palma da mão. Na época começaram a ter os palms tops, né, e os residentes tinham um palm top, ficava, caraca, porra, que parada maneira. E aí a gente não tinha essa disponibilidade, isso mudou muito. E o que você falou é a pura verdade, né? Eu estagiei no hospital que foi uma escola para mim, que foi o Pronto-Socorro da Tijuca. O staff lá era o Ricardo Eiras, que é um cara fera e bravo pra caramba, ele toda semana dava um artigo para ler.
mas ele tinha um banco de artigos que ficava guardado. Ele me dava um, eu pegava mais 4, eu sempre levava 5. Eu lia 5 artigos por semana. Isso em 2 anos, cara, o quanto que eu li, né, cara? Eu comecei a estudar muito. E, cara, uma coisa muito interessante para pegar raciocínio clínico no hospital, cara, escola, que a gente tem que aproveitar muito, cara, enquanto tem tempo, porque depois o tempo vai ficando cada vez mais escasso. Eu era rato de sessão clínica, cara. Eu adorava ir para sessão clínica. Então eu ia na sessão da rádio, eu ia na sessão da pneumo, eu ia na sessão de toda sessão que tivesse, que desse para eu ia. Geralmente eram sessões cedo, eram 7, 7h15 da manhã, antes do horário da enfermaria. Então dava, cara. Então eu acordava cedo pra caramba, pegava o busão em Niterói cedão para chegar lá e assistir a sessão clínica, porque acho que foi aí que eu comecei a virar a chave de como que eu vou pensar clinicamente, porque eu via como pensava um cara muito mais experiente do que eu. Tava um staff fera lá, discutindo com os residentes num caso clínico muito avançado que eu não conseguia entender muitas das vezes exatamente, mas eu conseguia entender as etapas do pensamento clínico que eles faziam. Então você ter a oportunidade de ver uma pessoa desenvolver um caso, pô, cara, era um momento muito nobre, de aprendizado muito grande. E isso me favoreceu muito nessa trajetória final da faculdade até a residência. E aí, cara, como eu falei, eu acabei estudando muito depois que eu vi que eu estava para trás. E acabei prestando prova para clínica médica e fui super bem, né, cara? Eu passei em primeiro lugar para o Fundão, cheguei a começar a residência lá no Fundão. E com 2 semanas eu fui reclassificado para o UERJ, o Pedro Ernesto. E aí eu saí do Fundão, né? Na época até gerou um mal-estar lá, porque eu tinha largado o Fundão, né, para ir para o UERJ, o Fundão muito famoso. Mas a residência de clínica médica da UERJ foi excelente, cara, excelente. E ainda saí numa época favorável, porque foi no ano que demoliu uma parte do Hospital do Fundão, então o serviço lá ficou muito precário, então eu acabei... Foi um período difícil para a faculdade lá, e eu saí antes sem saber que ia acontecer isso, né? Não foi positivo. E durante a residência, cara, eu sempre ficava pensando, né, qual especialidade que eu vou fazer, né, o que eu vou escolher. Eu sempre quis uma especialidade que fosse muito clínica. E entre idas e vindas, né, a UERJ tinha uma nefrologia muito forte, e eu pensava assim, cara, eu vou fazer nefro então, né, porque uma sociedade que tem muito paciente com doença cardiovascular, muito paciente com doenças endocrinológicas, diabetes, né, e aí cheguei a rodar um tempo lá na nefro, e enquanto isso eu estagiava fora. Eu estagiava, na verdade, não, dava plantão, né, isso é uma outra questão também importante, eu vejo hoje a galera dando muito plantão fora durante a residência. E aí você me pergunta, Carlos, isso é bom ou é ruim? Depende da dose, né? Tudo na vida tem que ser dosado. Ou se você fizer plantão demais fora, você não vai estudar durante a residência, não vai ter tempo, né? Ninguém é super-homem, né? Tem que ter tempo para poder pensar, sedimentar aquele raciocínio. E se você ficar dando plantão fora direto, você vai ganhar mais dinheiro, mas você vai ter uma formação muito aquém daquilo que você poderia. Também por contrapartida, se você ficar só na residência, você também não aprende como é que é a dinâmica da iniciativa privada, como é que é trabalhar com a responsabilidade de ser o profissional da frente de batalha, porque na residência é extremamente importante, mas a gente tem uma proteção, né? Então a gente está ali protegido por staff, geralmente a gente tem uma supervisão na maioria dos lugares. No plantão você já está ali com uma responsabilidade ainda maior. Então acho que é uma forma de aprendizado. Desde que você vá trabalhar, claro, no local que te dê as estruturas mínimas para você poder fazer um bom atendimento. Mas aí nessa, cara, eu acabei estudando e fui fazer nefro, né? Passei para nefro lá na UERJ também. E comecei, cara, e foi um baque, cara, porque eu não gostei. Eu não esperava. Eu tinha uma ideia completamente fantástica do que era a especialidade antes de chegar lá. E acabei me decepcionando, e nada de errado com a nefrologia, porque não era para mim, né? Eu tinha uma ideia que eu ia estudar nefrologia e que eu ia atender glomerulopatia, que eu ia ver tubulopatia intersticial. E, na verdade, quando você vai para nefro, no dia a dia você vai trabalhar com diálise. E é isso. E você vai ver só glomerulopatia no hospital universitário. Iniciativa privada, a não ser que você vire uma referência, vai ser exceção da exceção da exceção. Então, conhecer a especialidade é um desafio, cara. Mesmo você já sendo médico, você não consegue saber exatamente como é que é o dia a dia.
E aí eu acabei largando, cara. Larguei a nefrologia, né? Inclusive com o respaldo de um nefrologista de lá, que é aqui de Petrópolis, que é o Carlos Augusto, que é um amigão e é uma pessoa que eu confio muito. E eu fui lá pegar a opinião dele, né? Eu perguntei para ele, pô, Carlos Augusto, o que você acha e tal? E ele me deu apoio para deixar a especialidade, porque ele viu que eu não estava bem e me deu um apoio que eu poderia mudar de trajetória. Então a mensagem disso é, galera, pode mudar de trajetória, cara. A medicina permite isso pra gente. Você pode dar um plantão fora, você ganha um dinheirinho para você manter sua condição de vida ali bem razoável, enquanto você muda 180 graus, cara. Você pode ir para uma área completamente diferente. Então não tenha medo de estar fazendo uma escolha que não vai ser a melhor para você nesse momento, que você não vai ficar amarrado com ela pro resto da vida. A hora que você resolver mudar sua trajetória, você vai ser capaz disso desde que você se planeje. Mas eu bati um bocado de cabeça, cara. Bati cabeça, fui trabalhar com terapia intensiva, fui fazer rotina de CTI, fiz um bocado de coisa. E aí tive uma oportunidade bacana, que depois eu vou desenvolver mais esse assunto na frente, mas foi me chamaram para dar plantão no Copador. E lá no Copa era uma unidade de neuro. E por incrível que pareça, eu odiava neuro. Eu tinha pavor a neuro. Eu achava muito ruim. Porque quando eu estava no segundo ano da faculdade, meu pai sofreu um acidente de carro violentíssimo, ficou em estado grave, eu acompanhei a trajetória toda na internação, aquilo me gerou uma certa aversão por acontecer grave, né? E, cara, eu não pensava nisso. Mas o colega que me chamou, que era uma pessoa sábia também, falou, Carlos, você tem que saber neuro, cara. Porque você é médico, você não quer ajudar as pessoas? Porque ajudar as pessoas sempre foi uma motivação muito grande. Eu sempre pensei, desde quando eu vi que eu não era um bom aluno, eu falei, cara, como é que eu vou ajudar alguém se eu não sou um bom aluno? Eu me tornei um bom aluno. E aí chegou num determinado momento que eu tinha aversão a algumas áreas da medicina. Ele falou, cara, você não pode, porque você vai estar no seu plantão e vai chegar um paciente com neuro, você tem que saber neuro. Eu falei, pô, cara, é verdade, isso é uma grande motivação para mim. Então eu fui fazer a controvérsia, né? Fui para lá trabalhar. E aí, cara, que eu me encantei com neurologia, que eu entendi, né, melhor o que era, né, e mudei completamente de novo, né? Então eu saí da clínica, fui para a NEF, saí da NEF, fui para fazer terapia intensiva, da terapia intensiva eu virei de novo, fui fazer neuro, que é um negócio inimaginável, né? E nesse momento eu já estava já com alguns anos de formado e eu não queria fazer clínica médica de novo, então eu fiz a prova para especialização da UF, né? Eu fiz uma pós-graduação e tem uma carga horária igual a da residência, mas você não precisa dar plantão. Mas de qualquer forma você não ganha nada. Mas eu já estava numa situação, em termos de aprendizado, muito confortável, muito boa, porque eu fazia a especialização durante a semana na UF e dava plantão numa unidade de neuro, uma unidade de neuro especializada de um ótimo hospital, que era o Copador. Então, cara, eu aprendi muito. Fiz 2 anos de neurologia lá, né? E acabei emendando o mestrado também, que foi o Oswaldo Nascimento. Terminei o mestrado e tô firme e forte na neuro. Então, uma mudança grande que é possível para qualquer um de nós, né? A hora que quiser mudar, dá para mudar, galera. E você, Brunão? Conta aí pra gente. Muito bom, Carlos, muito bom, cara. Eu fiz clínica, fiz R3 em clínica, mas o que me despertou para fazer clínica médica foram os professores que eu tive na graduação. Então, Petrópolis a Faculdade de Medicina de Petrópolis é classicamente conhecida como uma faculdade em que tem bons clínicos e que a base é muito forte, clínica médica e de semiologia. Então, o que mais me motivou a fazer clínica médica foi a convivência com professores em que eu tenho uma admiração muito grande. Então, eu acho que o primeiro start para a escolha da residência foi a empatia que eu tive com grandes professores, e isso acabou me despertando interesse em clínica médica. E outra coisa que também fez com que eu procurasse clínica médica, eu gosto praticamente de tudo. Então, poxa, eu gosto de hemato, eu gosto de nefro, eu gosto de reumato, eu gosto de gastro, eu gosto de hepato. Eu não me via, depois de formado, tratando só, sei lá, eu sou especialista em arritmia, sou especialista, então, essa procura por querer saber de tudo um pouco,
isso que me motivou mais a fazer clínica médica. Então, o fato de gostar de tudo que eu fazia, tudo. Dermato, estudar dermato, eu gostava de dermato. Pô, vou fazer dermato. Eu falei, não, mas dermato não, Bruno, vai fazer clínica, mas só clínica também não. Então, essa vontade de querer aprender de tudo um pouco foi nesse intuito que eu acabei procurando clínica. E o que me desafia muito, que me fez para fazer residência, porque eu sentia muito desafiado, chegava no plano, chegava um colega, um paciente, pô, passava um caso, eu não sabia o que era, eu sabia mais ou menos isso daquilo. Aí chegava no dia seguinte, era investigação de anemia. Eu falei, cara, tem que estudar anemia. Aí chegava um paciente com icterícia, tem que estudar icterícia. Então, essa oportunidade de ver casos diferentes, isso me instiga muito. Então, eu gosto muito de ser desafiado e às vezes aquilo que é um pouco mais difícil, isso me instiga mais a querer estudar. Então, acho que o grande marco para fazer clínica médica foi o contato com bons clínicos, com professores em Petrópolis, tenho uma admiração, um carinho muito grande. Depois fui fazer meu R3 em Niterói e eu tive contato com colegas, com professores em que hoje sou super amigo, assim, que tenho uma admiração enorme. Então, Rodrigo Luas, que é um amigão meu, que assim, é um clínico surreal, professor Ricardo Carneiro, professor Morcazel, Carino, então assim, Ronaldo Gismond. Então, tive profissionais tanto em Petrópolis quanto em Niterói que, assim, eram clínicos essenciais na essência mesmo. E nesse intuito eu acabei ficando na clínica médica. Sou clínico de formação e é isso que eu levo. Rodrigo, Não migrei para muito lugar diferente do Carlos, que fez um pouco de cada. Já pensei em várias coisas, mas eu acho que é o que o Rodrigo falou. A emoção de você estar com pessoas que você gosta faz com que a especialidade acaba te chamando para a especialidade. Então, gostava demais dos clínicos de Petrópolis, de todo mundo, mas tinha alguns médicos clínicos que eram surreais. Fui fazer o R3, quando eu conheci os clínicos de R3 de Niterói, eu falei, cara, é clínica, não tem como, não dá para fugir disso. Apesar de gostar de tudo, eu vou fazer clínica. Então, eu acho que é isso. O contato com pessoas que nos inspiram, a gente acaba indo para a especialidade. É muito comum, pessoal, assim, é só um adendo que, geralmente, vocês acabam escolhendo as especialidades de acordo com o convívio de pessoas que você gosta. Então, se você tem um colega, você tem um profissional, poxa, que cara legal, gente boa, você tem um vínculo afetivo muito bom, e ele é geriatra, isso acaba subinconscientemente, você acaba tendendo a migrar para a geriatria. Então, eu acho que isso facilitou muito. Eu, graças a Deus, fui privilegiado de ter excelentes clínicos e isso fez com que eu seguisse a clínica médica. E você, meu amigo Fernando? O mais legal disso é o quanto que é injusto, né? Porque clínica médica também é pré-requisito. E aí, às vezes, as pessoas falam, você é só clínico. Só clínico não. Clínico é muita coisa, meu Deus. Imagina se todos fossem clínicos e clínicos de mão cheia, né? Igual os professores, os exemplos, enfim. Eu tive a faculdade na UFRJ, depois eu fui fazer clínica médica no Hospital Copador. Então, tenho também, assim como o Carlos, um vínculo muito forte, um vínculo afetivo muito forte com o Copador. Fui chefiado lá no serviço de clínica médica pelo Antônio Moraes, né? Antônio Carlos Moraes, que é o chefe de clínica que faz doença inflamatória intestinal. Então, aí eu comecei a gostar um pouco mais de doença inflamatória intestinal. E pela Érica Caramês, que acabou sendo um grande exemplo. Eu acabei acompanhando ela por 6 meses seguidos. A gente ficava acompanhando staffs lá, que eram as rotinas da clínica, né? E assim, foi algo incrível, muito prático. Depois eu fui fazer a parte de gastro. Eu voltei para a UFRJ e fiz gastro lá de novo. Fui professor substituto na UFRJ e agora estou terminando o mestrado lá. O que, para mim, no fim de faculdade, foi um motivo que me desmotivou um pouco em relação à prática, era estudar uma coisa e não conseguir botar essa coisa em prática. Então, para essa desmotivação do fim de faculdade, o Copador foi uma grande injeção de ânimo, porque era um local que a gente conseguia colocar em prática o que a gente estudava
pelo acesso. Então, isso é um grande privilégio que uma residência num hospital privado nos proporciona. A maior parte dos hospitais públicos não tem essa acessibilidade, né, de exames seccionais de imagem, de alguns exames complementares, enfim. Em compensação, para quem acabou convivendo os dois tipos de residência, a parte de discussão, de ver o caso, discutir, sentar com o M6, sentar com o staff, discutir, num hospital universitário, sem dúvida alguma, foi maior na minha formação. E isso é uma coisa que eu não tenho muita dúvida que contribuiu e contribui muito para o meu aprendizado e para a forma que eu acredito que eu vou memorizar melhor. Então, essa coisa de calçar a meia que o Badim falou é uma coisa que staffs antigos, até que não eram meus, eu sempre fui muito humilde. Então, eu pegava pessoas que eu admirava, elas diziam coisas que os staffs delas falavam e eu prestava atenção e assumia como verdade. Tem um grande staff da UERJ de clínica que fala que assim, ele estuda todo dia porque ele vê um caso e estuda um caso. Por mais que ele estude 10 vezes a mesma coisa, sempre vai ter alguma coisa diferente. Então, por exemplo, na fibrilação atrial, em alguns momentos você vai estudar a fisiopatologia, em outros o manejo da anticoagulação, em outros como cardioverter ou quando cardioverter. Então, sempre vai ter alguma coisa nova que pode contribuir. E isso, para mim, é uma coisa que eu levo como verdade. Eu acabei fazendo uma especialidade, mas eu acho que a parte clínica bem feita ajuda a gente em qualquer especialidade possível. E a discussão e o raciocínio clínico são cruciais nisso. Assim, ter alguém com quem trocar, até para fazer exame complementar ou deixar de fazer, para entender se, poxa, essa alteração de exame complementar está apropriada ou está inapropriada e mudar o gatilho do raciocínio clínico a partir daí. Eu acho que é só a discussão clínica e ter esses casos para ir nas nossas gavetas mentais lá de memória, que vai ser mais fácil se a gente já viu, se a gente já discutiu, é o que é a grande diferença. E você, Badim, como é que foi a sua experiência, meu amigo? Bom, eu tô achando maravilhoso aqui, eu tô conhecendo vocês melhor. Eu só queria chamar a atenção aqui uma coisa que o Bruno fez, que isso para mim foi um exemplo muito grande. Cada um de vocês me deu um grande exemplo, mas eu vou citar o dele que esse é o momento. Antes dele entrar na residência, ele morou comigo no Rio, enquanto eu fazia a clínica na UF, e rodou de graça, sem ganhar um centavo, em alguns serviços grandes de algumas especialidades, simplesmente porque ele queria aprender. Então, assim, você imagina, é um cara extremamente respeitado, amado, e que, pô, quer rodar com você. Então, eu só quero falar isso para vocês, que às vezes é melhor olhar o salário, não só como um dinheiro, né, mas como um aprendizado também, né? E às vezes quando a gente foca um pouco mais no aprendizado inicialmente, e aí talvez seja a dica desse momento, quem estiver na residência, trabalhar, óbvio, mas não se matar de trabalhar. Porque às vezes o que a gente vai ganhar nesse momento, óbvio que vai fazer diferença, mas a gente tem um potencial muito maior de ganhar depois e com aquele aprendizado que vai ser melhor sedimentado se a gente não estiver tão exausto. Então, eu acho que isso é fundamental. Na residência, eu estava fazendo clínica e tive o prazer de conhecer o Carlos quando ele começou a fazer neuro, não sei se ele lembra. A gente foi discutir o caso junto. E aí depois a vida cruzou aqui em Petrópolis, por acaso. Na hora que eu vi, eu falei, eu conheço muito aquele ali, eu gosto muito daquele cara ali. Eu falei, é o Carlos, cara. E o Fernando virou meu irmão, sendo apresentado por outros amigos meus, e que se tornou minha referência, meu irmãozão, e um grande exemplo aí. Quantidade de coisa que esse cara faz ao mesmo tempo é admirável. Mas, parando de puxar o saco de vocês aqui, quando eu entrei na residência, eu fui fazer clínica na UF. Meu primeiro plantão, o Alvin vai conhecer, foi com o Rodrigo, hepatologista, que é Rodrigo Luz, que é um cara que eu tenho que honrar, porque é a pessoa que foi meu grande exemplo, é a pessoa que me arrastou para a área que eu estou, pelo exemplo de pessoa e médico que eu é. Mas ele estava discutindo uma síndrome hepatorrenal com o nefrologista, que é o Álvaro, que é um cara que eu dei plantão junto depois. Meu plantão eram eles dois, mais o Thiago, que é um staff da Pneumo, que é um cara que eu sou apaixonado e discuto caso até hoje. E eu senti, eu falei, caramba, eu estava no hospital aqui em Petrópolis, que tinha tudo muito bom, só que eu nunca tinha ouvido falar de determinadas patologias. E os meus R iguais eram todos do fundão
e da UF, sem exceção. Então, eu aprendi muito com eles, mas a gente vê que com o tempo a gente vai falando parecido, então não é uma coisa para a gente ficar com medo, muito pelo contrário, né? A gente teve 2 alunos aqui que, inclusive, ficaram próximos da gente no nosso presencial, que passaram para a USP, né? Ficava cheio de dedo, que se ia passar, não ia, pelo próprio mérito deles, a gente via que são pessoas estudiosas, então tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Então, o segredo é se dedicar, pessoal, não tem muito para onde ir. O Hassan, que está trabalhando com o Alvin, eu era residente, ele chegava antes de mim como interno para passar a visita, ele nem deve saber disso. E o meu chefe da época, que era o Moncarzel, chegava antes de mim, eu falei, alguma coisa está errada, pessoal. Eu tenho que chegar mais cedo. Então, aquilo me motivou a me esforçar mais, chegar mais cedo na residência. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente está num local onde a gente sabe menos e trabalha menos, isso é o momento que vocês têm que abraçar com toda a força. Porque é ali onde a gente vai crescer, é na zona fora do nosso conforto. Eu sei que isso é um pouco contrassenso, mas eu sempre me policio para quando eu estou sentindo que eu estou ficando confortável, tentar ir para algum local que eu aprenda. Eu estou em Niterói hoje em dia, por vários motivos, mas um deles é porque eu estou perto de pessoas que eu sei muito menos, então eu aprendo todo dia. Eu escolhi clínica justamente porque eu adoro diagnóstico diferencial. Acho que diagnóstico é a grande coisa. O professor Ricardo Carneiro, Moncarzel, Ronaldo, eu tive a mesma formação de clínica, como Alvinho, Rodrigo, enfim, entre outros staffs. Então, diagnóstico diferencial é uma coisa apaixonante, né? A gente cruzar os problemas, a gente ouvir o paciente, botar a mão no paciente. Faz curso de velho, mas a anamnese é tudo, né? Então, a clínica me deixou muito mais maduro, independentemente do que eu quisesse fazer. Tá? Isso não torna a clínica como um caminho único, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Mas para quem tem dúvida, eu acho que é um caminho muito interessante, porque torna a gente mais maduro e com raciocínio clínico melhor. Tá? E eu acho que eu escolhi bem, porque depois eu fiz gastro, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de cirurgia, então tinha um pouco de procedimento, um pouco não, bastante. E dentro da gastro eu foquei e foco mais em fígado, que é uma área que tem muita clínica. Até o Fernando brinca comigo, né? Eu estou fugindo da gastro, estou indo para hepato, mas fígado é uma coisa que me atrai muito porque tem muito caso clínico, então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas, então a residência não deixa de ser um grande network e eu vou voltar naquilo. Então, quando estiverem na residência, sempre façam um pouquinho a mais, que é ali que vocês vão conhecer seus futuros chefes, seus futuros colegas, seus futuros pacientes e seus futuros amigos. Então, a vida dá volta, né? Às vezes a gente está aprendendo com a pessoa e vira médico dessa pessoa, e vice-versa. Então, isso é a coisa mais bonita que tem. Estar num local bom é importante. Eu vou responder algumas coisas que eu li, mas eu não vou, só vou agora falar de uma pessoa aqui, que foi o Vicente, que ele falou que é de Angola e lá tem pouca estrutura. A falta de estrutura, de fato, atrapalha a nossa formação. Mas pega a realidade que você tem, que nós temos. O Brasil é um país continental, tem gente que está com realidades completamente distintas. E a gente mesmo, eu falando daqui, tem uma realidade diferente. Do Fernando que está no Rio, do Bruno que está em São Paulo. Então, pega a realidade que vocês têm e façam o melhor que tem. E usem a ferramenta da internet para andar com o mundo inteiro. Escolha as pessoas que vocês vão andar a dedo. Então, acho que é isso, meu amigo. Então, eu fiz clínica e gastro na UF. Na gastro aprendi muito com a professora Eliane, professora Thaís, Mugaiá, enfim, entre tantos nomes que seria injusto eu falar aqui, né? E estou fazendo mestrado de hepatologia no Fundão, muito por conta do Dr. Rodrigo Luz, que me estimulou a trilhar esse caminho e que eu sou apaixonado. Então, acho que é isso, meu amigo. Beleza, Rodrigão. Continuando nessa resposta, eu já tinha lido esse comentário do amigo aí de Angola, né? E é curioso, né? Porque o Brasil não é muito diferente de lá, né? A gente tem a mesma língua e a gente tem realidades muito parecidas. Nosso Brasil é muito grande, então eu já trabalhei nos melhores hospitais privados do Rio de Janeiro, que a gente tem tudo que você precisar, qualquer hora, 24 horas você tem. E hoje eu sou staff de clínica médica no Hospital Universitário no Rio, Hospital Gafreguini, que a gente passa por períodos de extrema privação, falta luva,
faltam os medicamentos mais simples, dependendo da época. E ainda assim, cara, eu me sinto muito motivado a fazer o meu melhor. Eu sei que se eu fizer o meu melhor, eu vou depois chegar tranquilo em casa de que eu fiz um bom trabalho. E a partir do momento que eu faço o meu melhor, eu aprendo muito, né? Então não deixa a estrutura te desanimar, né? A gente não pode deixar o meio, a gente se adequar ao meio, a gente acabar fazendo pior porque aquele meio não é o mais adequado. Muito pelo contrário, a gente pode, até mesmo com a força do exemplo, como você falou, de vários colegas aí que foram exemplos para você até transformar o meio mesmo e impactar positivamente uma série de pessoas que estão ao seu redor e que vão ver o seu exemplo. Então não vamos desanimar porque a estrutura é ruim, muito pelo contrário, tem que ser às vezes até um catalisador da mudança. O que eu queria trazer para agora, para a gente passar para o pessoal, que dica que vocês dariam para uma pessoa que acabou de formar agora, sabe? A pessoa acabou de estar terminando a residência, está entrando no mercado de trabalho, né? O que vocês acham que é uma mensagem importante para passar, né? Então, começando por mim, né? Primeira coisa, eu acho que vocês devem sempre trabalhar em bons hospitais. Nada de trabalhar em um hospital pior porque o plantão paga um pouquinho mais. Eu brigo sempre com meus residentes por conta disso. Não interessa, cara. Vai trabalhar no bom hospital. Vai lá pedir uma vaguinha para trabalhar no hospital que tem estrutura, porque lá você vai ter médicos de qualidade, estrutura de qualidade para você aprender. Então, sempre buscar os melhores lugares. Cara, estudar a todo momento, cara. Como vocês falaram, o celular está na mão o tempo todo, você pode ler um PDF, você acabou de ver um caso clínico, você pega, vai e estuda o seu caso clínico, invista na sua formação, né? Nossa formação não acaba nunca, é infinito, isso gera até uma certa angústia, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar. Mas é assim mesmo, cara, é assim com todo mundo, ninguém aqui é gênio, lê uma coisa uma vez e já decorou. Então o método que você estuda é algo muito singular, né? Tem umas pessoas que têm uma memória mais auditiva, outras pessoas uma memória mais visual, outras aprendem fazendo questões, vendo discussões. Então, todo tempinho vago que você tiver, tente estudar, né? A formação é muito importante, eu acho que após a residência você fazer o mestrado acrescenta bastante, se puder o doutorado ainda mais, né? Sempre buscando estar em hospitais bons. E, em paralelo, você investir naquilo que é teu, né? Também acho isso importante. A gente vive um país de muita insegurança profissional de uma maneira geral. Então, acho que você tentar trilhar um negócio que seja seu é muito importante. Investir no consultório, você fazer uma medicina de qualidade privada, que você seja, né, o controlador do seu negócio, é um investimento bastante importante. E com relação também à carreira privada ou pública, né? No Brasil, a maioria das pessoas tem um misto, né? Trabalha um pouquinho em um, trabalha um pouquinho em outros, né? Hoje eu trabalho no hospital público e gosto muito de trabalhar lá por conta das discussões clínicas, dos casos clínicos, a preceptoria dos residentes, né? As privações que o hospital público tem geram uma pressão muito grande na gente, né? Até do ponto de vista emocional, né? Você lidar com casos que você não tem, às vezes, o melhor recurso para poder lidar com aquilo, mas são locais onde a gente também tem um papel muito importante em ajudar as pessoas. Se a gente está ali, a gente faz o nosso melhor naquele ambiente de escassez, você salva muita vida, cara. Então, no hospital privado, não, a gente sai e entra outro, sai e entra outro. No hospital público não é assim, né? Então, é quase que uma missão. Eu acho a carreira pública, eu particularmente acho a carreira pública bastante importante. Te dá estabilidade, te dá uma renda fixa, e geralmente são locais onde a discussão de caso clínico é muito proveitosa. Então, principalmente concursos em hospitais universitários, eu acho que são muito proveitosos para a carreira, né? Eu vou para lá ao mesmo tempo que eu trabalho e eu ensino, eu aprendo muita coisa toda semana, né? Os residentes me pressionam muito a aprender, né? Porque estão sempre perguntando, então eu estou sempre estudando e isso sempre me leva para frente. Mas eu acho que as principais dicas seriam essa, cara. Estuda pra caramba, faz curso, investe na carreira, investe na formação, faz a medicina de qualidade, trabalha em hospitais realmente de ponta. Enquanto isso, vão buscando se inserir dentro de uma carreira pública que faça parte daquilo que você entende que seja
uma boa carreira, um bom lugar de trabalhar. Muito bom, Carlos, ouvir você, meu amigo. Eu acho que, principalmente para o recém-formado, que eu acho que considero como essencial é a qualificação. Então, independente de qual local que ele esteja trabalhando, se é hospital público, se é hospital privado, se é hospital com recursos, talvez, ou são hospitais em que falta muito recurso, eu acho que o essencial, a formação principalmente de um recém-formado, é uma qualificação. Então, acho que isso é o ideal seria todo recém-formado esteja fazendo uma residência, esteja fazendo uma especialização, uma pós-graduação. Então, eu acho que precisa, quanto melhor for a sua capacitação como médico, isso vai ajudar bastante ao longo da sua profissão. Então, acho que um ponto essencial é a qualificação profissional, eu acho que isso é essencial. Outra coisa que também chama atenção, que eu acho que considero como importante, que o Carlos comentou, evite pegar trabalhos onde você não se sente apto para exercer a função. Veja bem, vou pegar um plantão, sou recém-formado, vou pegar um plantão, unidade de terapia intensiva. Eu nunca trabalhei, nunca fui, mas apareceu um plantão, é uma oportunidade. Gente, antes de pensar que é uma oportunidade, a gente tem que ter em mente que a gente tem uma responsabilidade, nós estamos lidando com vida. Então, não pegue plantão ou trabalhe em locais em que você não está apto para exercer a função pelo qual você está sendo contratado. Então, isso é uma coisa também que a gente vê muito, isso é muito comum, recém-formado, às vezes vai atender, já vi isso muito, vai atender urgência, emergência, não que não deva, mas assim, tem que ter pelo menos uma qualificação ou estar com uma equipe que te dê suporte durante o plantão, com colegas que talvez eu não tenha uma boa qualificação, não tive tempo, não tive tempo hábil, mas assim, eu estou no plantão com outros colegas e esses outros colegas, se eu tiver dificuldade, eu vou conseguir ter um suporte de outros colegas. Então, acho que isso é importante. Não se expor àquilo que vocês não estão preparados, porque a partir do momento em que você aceita um trabalho, quem vai procurar, quem vai precisar do seu atendimento, não sabe se você está preparado ou não. Então, e hoje tem muito isso, né? Então, forma-se muito. Tem poucos médicos, tem muitos médicos para pouca residência, pouca especialização. Então, a gente precisa qualificar bem o profissional para ele poder fazer um bom atendimento para quem mais precisa. Então, acho que é uma boa qualificação pegar locais de trabalho que você está apto para trabalhar. E uma coisa que eu acho que é essencial, você ter contato com pessoas em que você, diante de uma dificuldade, diante de um problema que possa aparecer durante o atendimento, você ter contato. Acho que nada melhor do que você ter um contato de uma pessoa que você conhece, que você confia para poder discutir um caso clínico. Poxa, cheguei um paciente aqui com diarreia, vou ligar para o Fernando porque, poxa, ele pode me ajudar. Chegou um caso de neuro, estou na dúvida. O cara, me dá uma ajuda aqui. Chegou um problema com um paciente com hepato, estou na dúvida, poxa, o que eu faço com esse paciente? Então, ter contatos de pessoas que você tem confiança, em que você acredita, é fundamental. Acho que qualificação, não se expor àquilo que você não está preparado e ter contato de pessoas que possam te ajudar no seu dia a dia. Eu acho que talvez isso seja essencial. E com relação à carreira pública / privada, a gente tem que ver o que faz sentido. Eu atualmente trabalho em 2 hospitais públicos. Eu amo o que eu faço. É o que o colega de Angola falou, poxa, mas a gente não tem recurso. Concordo com ele. No Brasil também não é diferente. Mas o fato de, às vezes, você não ter recurso, você talvez é o melhor recurso que o paciente pode ter. Então, muitas vezes, nós médicos seremos o melhor recurso que a gente pode ter. Então, você talvez é o único medicamento, é o único remédio que o paciente pode ter. Então, acho que isso, só de você querer ajudar, estar disposto a fazer o bem, principalmente em locais mais carentes, em locais mais humildes, em que falta recurso, a desigualdade social é no mundo inteiro. Então, talvez você é a grande diferença nesses locais em que a gente não tem recurso.
Hoje a internet permite você estar na Angola, tá ouvindo uma live aqui do Brasil. Você pode conversar com um colega você pode trocar ideia. Então, eu acho que a internet facilitou com que essas dúvidas, essas dificuldades que a gente tenha, são sanadas com muita rapidez. Antigamente, a gente ia estudar artigo, eu tinha que ir na biblioteca, pedir o colega para imprimir. Hoje não, cara. Hoje eu abro aqui, em 2 minutos eu consigo ler qualquer artigo, qualquer trabalho. Então, quero ver sobre Covid. Poxa, eu não preciso... Eu sei praticamente o que eu preciso aprender. Então, ter boas fontes, ter bons colegas para orientar. Poxa, segue esse caminho, acompanha, leva essa revista e tudo sobre esse artigo. E muitas pessoas não têm condição de fazer uma residência, mas ele pode ser muito bem orientado. Então, se você tiver alguém para te orientar, eu acho que isso é fundamental para o recém-formado. É isso, doutor Fernando Castro. Assim, acho que em relação a opções de laborais, assim, o que vai pegar, o que não vai pegar, vocês já esgotaram. Acho que eu vou trazer uma mensagem talvez um pouco mais da heterogeneidade de formações, né? A gente tem muitas faculdades de medicina, tem um país continental, então as pessoas se formam de formas diferentes. Não tem vaga em todas as residências, mesmo todas as vagas de residência não contemplam todos os médicos formados, assim como as pós-graduações. E isso não significa que os médicos não poderão vir a tentar se especializar. Existem possibilidades hoje de se especializar. Eu acredito de fato, e isso não é porque eu acredito da minha cabeça, né? Existe uma teoria de que desde o fogo a gente sentou em torno da lareira, das fogueiras, né, da antiguidade, e o nosso cérebro foi se desenvolvendo para ouvir histórias, e a partir daí a gente solidifica melhor as memórias, né, que é a memória afetiva que o Rodrigo estava falando mais cedo. Então, tentar discutir ou ter uma gama, uma comunidade maior para discutir raciocínios clínicos, eu acho que é muito importante para a formação do médico propriamente dita. E aí existem algumas coisas de conceitos, né? A medicina pode se tornar muito ansiogênica, porque é muita coisa para a gente ler, aprender. E o que a gente tem que focar é no que está no nosso controle. O que está no nosso controle é tentarmos nos manter estudando. E a gente também não está aqui achando que a gente sabe medicina e somos os grandes detentores. A gente também está aqui se expondo com as nossas dúvidas, mas também com a humildade de que a gente vai continuar estudando, vai continuar tentando melhorar e continuar achando formas melhores de passarmos o pequeno conhecimento que a gente adquiriu. E aí tem um outro conceito, esse conceito de focar no que está no nosso controle, é de filosofia, o estoicismo fala um pouco isso, não lutar contra a nossa natureza. E tem um outro conceito, que é um conceito de Nobel de filosofia, que é o conhecimento especializado. Então, se você vai colher uma anamnese, a anamnese é importante, então, principalmente em países continentais, com a parte de escassez, tentar ter uma anamnese muito regrada, que você siga na sua anamnese, para poder desenvolver o seu conhecimento especializado, um norte muito certinho. Então, perguntando queixa, identificação, queixa principal, história da doença atual, uso de medicação, história patológica pregressa, história familiar, história fisiológica, história da pessoa. E aí partir para o seu exame clínico, com isso é muito improvável que você deixe passar muita coisa, desde que você faça todas essas etapas de uma forma bem feita. Se não teve exposição a isso ao longo de toda a sua formação, uma grande dica é tentar buscar alguns nortes para você conseguir desenvolver esse raciocínio especializado ainda cedo na sua formação, porque certamente isso vai facilitar e talvez você não vai precisar tanto de tanta tecnologia, tantos exames complementares, porque o conhecimento em si ele está disponível para todo mundo com a revolução tecnológica, com a internet. Então, tendo nortes para seguir, a gente vai conseguir ajudar e criar uma comunidade aí para muitas pessoas poderem trocar e a gente aprender junto. Pode falar, meu amigo Vagim. Beleza, meu amigo. Então, a gente está falando agora do pós-residência, que é a gente já está dentro do mercado, mas é o momento que a gente vai começar a tentar centralizar dentro daquilo que a gente escolheu, pós-residência, pós-especialidade, cada um no teu tempo, né, naturalmente. Mas essa é a parte onde
onde a realidade bate mais na nossa porta e a gente vê que às vezes o paciente te ligar tarde, as pessoas às vezes não terem a paciência que a gente entende e ver como é que a medicina não é tão florida assim, digamos assim. Mas quando a gente tem o interesse em ajudar de fato e trabalhar bem feito, a gente atropela essas dificuldades. Dificuldades, pessoal, vão ter qualquer profissão, em qualquer área que a gente tiver na vida. O que eu quero dizer com isso é porque às vezes a gente se apega num momento, a gente está num momento mais difícil ali, trabalhando, paciente poxa, teve um desfecho negativo, outro aconteceu alguma coisa, outro não para de fazer determinadas coisas que não te deixam bem, e a gente desanima. E às vezes a gente vê colegas desanimados e acaba se espelhando naquilo de uma forma. Não deixe isso acontecer, porque medicina é a profissão mais legal que existe no planeta Terra, porque é um desafio diário, você dá diagnóstico, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas todo dia. Quanto mais velho eu fico, mais apesar de eu me considerar uma pessoa jovem, mais eu ouço as pessoas mais velhas e aprendo que, de fato, a anamnese, pessoal, é fundamental. Ouçam os pacientes, valorize a queixa do paciente, mesmo que não seja o que venha aos nossos olhos, deem carinho ali, tentem estar em hospitais com condições mínimas, se isso for possível, né? Tem uma frase muito legal que é fazer o melhor que a gente pode fazer naquele momento, até que a gente tenha condições de fazer melhor ainda. Então, dentro das possibilidades que a gente tem, escolham o melhor local para trabalhar, as melhores referências para referenciar o teu paciente, porque quando a gente manda para um colega e ouve uma opinião e ela não está correta, isso daí pode atrapalhar muita gente. Então, tenha um bom círculo de colegas médicos e não médicos para poder ser uma referência, seja em método complementar, seja numa opinião. Isso daí faz total diferença para te conduzir da forma adequada. E acho que o sistema público, eu sou professor e trabalho numa escola pública, a gente vê casos muito interessantes que às vezes a gente não tem oportunidade de ver, aprende e pode ajudar pessoas, às vezes que não chegariam até a gente. E o privado, a gente tem a oportunidade também de conhecer pessoas maravilhosas, ouvir histórias muito legais, aprender, ver uma medicina que, poxa, você pede exame e funciona. Então, acho que ter os dois lados da moeda são importantes e se manterem atualizados. Nosso grande objetivo aqui é discutir medicina, né? É o que a gente se propõe a fazer. Aprende um com o outro e com vocês, baseado em casos clínicos, e é uma forma que eu particularmente entendo que é maravilhosa da gente se manter atualizado. Então, não desanimem, sigam firmes, sigam o coração de vocês. E é trabalho, pessoal, é vida real. Vão ter seus momentos ruins, mas a gente tem que estar aí para atropelar. E se a gente estiver perto de pessoas boas, certamente isso vai ser mais leve. É isso, pessoal. Foi um prazer essa conversa. Não sei se alguém quer pontuar mais alguma coisa. Eu adorei conhecer melhor vocês. Eu brinco que às vezes eu conheço, vou deixar o Carlos falar, uma pessoa a vida inteira. O pai de um amigo meu, vou dar um exemplo aqui, não vou falar nome. Aí eu tive a oportunidade de atender a pessoa uma vez. É nessa consulta que eu conheço o âmago da pessoa. Então, é uma oportunidade ímpar, né? A gente poder fazer a anamnese de determinadas pessoas ali e poder acrescentar eventualmente. E aí, uma última dica que eu gostaria de dar para a galera é: a gente nunca pode reduzir a qualidade do nosso trabalho para poder ganhar mais dinheiro. Essa é uma regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Então, a gente vê os planos de saúde pressionarem aos colegas a trabalhar por hora. Não, você vai ganhar tanto por hora e vai atender um paciente a cada 10 minutos. Galera, não é para aceitar, cara. A regra geral é: qualquer trabalho que a gente for fazer, se para a gente se adequar àquele trabalho nós precisarmos reduzir a qualidade daquilo que a gente entrega, tá errado, não é para fazer, não é para aceitar. Isso vale para plantão, isso vale para consultório, para qualquer coisa. A nossa profissão é muito nobre. A gente não pode nunca entregar um trabalho pior do que aquele que a gente poderia para poder faturar um pouquinho a mais por isso. Então, eu considero essa a regra de ouro da nossa profissão. E te digo mais, Carlos, você, fazendo exatamente o que você falou, pode ter certeza que naturalmente você vai ganhar mais. Eu não tenho dúvida.
A gente fazendo bem feito, o que a gente tem que fazer, e resolvendo de verdade o problema das pessoas, é natural que as pessoas queiram e a gente acaba ganhando a mais fazendo assim. Então, nunca deixe de fazer bem feito e fazer algo a mais, meu amigo. Perfeito a tua ponderação. E é isso, pessoal. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém que está acompanhando a live gostaria de Então, deixar alguma posso só fazer uma pergunta? pergunta? Talvez o Alvin saiba melhor. A Karina, que até foi nossa caloura, ela perguntou de R3 em clínica. Ela falou que quer fazer. Você que fez R3, meu amigo, dá a tua opinião aí de forma breve. E vai mudar, né? Isso já não mudou. Assim, eu fiz R3 em clínica médica, fiz clínica médica e o Rodrigo conversou. E depois que terminei a clínica médica, eu gostava de muita coisa, muitas subespecialidades, tinha receio no que eu iria fazer após a clínica médica e acabei praticamente um ano acompanhando alguns CIA, ia no serviço para acompanhar. E nesse que eu comecei a acompanhar, eu vi que falei, cara, eu acho que eu preciso de uma complementação em clínica e nesse sentido eu acabei fazendo um R3 de clínica. Eu fiz o R3 de clínica com uma maturidade melhor para poder absorver o que a clínica médica tinha para me oferecer. Então, os pacientes que eu acompanhei no primeiro ano de residência de clínica, quando eu vi o mesmo perfil de paciente no R3, eu tive uma percepção muito diferente. Então, eu achei que complementou muito a minha formação. Isso é muito perfil. Tem pessoas que com 2 anos de residência, eu acho que é suficiente para o que ele se propõe. Eu, por gostar tanto de clínica, acabei optando por fazer mais um ano que eu achei que complementou muito a minha formação. Eu tive uma percepção diferente. Foi quando eu entrei em medicina. Eu já entrei com uma cabeça diferente com 26 anos fazer medicina. Quando eu fui fazer o R3, eu já tinha uma cabeça, uma maturidade diferente de médico, diferente de pós-residência. Então, eu consegui absorver com mais clareza. E a sugestão que eu deixo para quem pretende fazer residência é conhecer o serviço. E de que forma posso conhecer o serviço? Conversando com as pessoas que atualmente estão fazendo serviço. Poxa, se eu quero fazer um R3, se eu quero fazer gastro, se eu quero fazer hepato, converse com o residente, olhe quais são os pontos positivos, olhe quais são os pontos que precisam, que talvez precisem melhorar. Veja se faz sentido para você fazer uma residência morando próximo de onde é a sua cidade, veja se faz sentido fazer uma residência um pouco mais distante, se a carga horária condiz com aquilo que você acredita que é necessário durante a sua residência. Tem residência em que a carga horária, apesar de ser determinado pelo CFM, ultrapassa muito o que a carga horária. Então, tem residências que as pessoas cumprem com clareza o tempo de residência. É 40 horas semanais, é 60 horas semanais. Então, eles não ultrapassam. Tem residências que não. Então, acho que o grande segredo é, se possível, se você quer fazer uma subespecialidade, procure ir acompanhar um serviço. Vai um dia, as pessoas, isso aqui em São Paulo, é muito comum, as pessoas, eu sempre tenho residente que está me acompanhando, ou recém-formado, que vai prestar residência, que fica 1 ou 2 dias acompanhando o serviço. Então, procure conhecer o serviço e procure conversar com os colegas que estão fazendo R3 clínica no Fundão, na UERJ, na UF, aqui na USP. Então, assim, eu particularmente acho que acrescentou muito a minha formação. E quando eu fui fazer o R3 de clínica, por exemplo, em Niterói, eu fui conhecer o serviço. Eu conheci o Rodrigo, que fez residência de clínica. Eu fiquei, acho que em 4 meses em Niterói rodando as especialidades, rodando na clínica médica para conhecer. Eu falei, cara, é isso que eu... Então, assim, eu conheci o serviço antes, conheci as pessoas e me identifiquei com o serviço. Então, muitas vezes a empatia que você tem com o serviço, você nem está na melhor residência, entre aspas, que pode te oferecer tudo, mas você está do lado das pessoas que são excelentes. Isso torna a sua residência a melhor residência que você poderia ter. Eu acho que é isso, Karine. Karine, que foi uma colega nossa, né? Foi uma caloura nossa e que ótimo. Bom, seja bem-vindo ao R3. Acredito que se você gosta de clínica, vai te acrescentar bastante. Acho que é isso, pessoal. Toda quarta a gente está aqui com o intuito de dividir casos clínicos ao vivo. A gente sempre tenta postar materiais que são casos que a gente vivenciou. A gente foi levantar o estudo, exatamente o que a gente faz, só que a gente tem um trabalho de montar
material para tentar dividir, porque isso é bom que a gente aprende e multiplica esse conhecimento, tá, pessoal? Então, acho que é isso aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, falem com a gente no direct, a gente tenta responder todo mundo. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre responde. E vamos que vamos. Uma boa noite para vocês. Obrigado por terem ficado até aqui essa hora. E foi um prazer, meus amigos. Muito bom. Foi uma anamnese que eu tive com vocês hoje. Tá certo. Valeu, galera. Abração para vocês. É isso aí, pessoal. Um abraço, boa noite, tudo de bom para vocês e até semana que vem. Um abraço. Semana que vem.